Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui no canal de Rumenologia o zootecnista e nutricionista Fernando Carvalho. O Fernando foi aluno do nosso programa de nutrição de precisão, é um baita nutricionista com uma baita experiência de campo, mas eu vou deixar que o próprio Fernando se apresente com mais detalhes para vocês. Fernando, seja muito bem-vindo ao canal de Ruminologia. Prazer te receber aqui. Tenho certeza que o bate-papo hoje vai ser de alto nível. Professor, primeiramente eu agradeço o convite, fico feliz pelo seu convite. É um prazer estar aqui dividindo a tela com você de um canal que tem feito tanto sucesso e ajudado tantos nutricionistas aí no nosso dia a dia, né? Então vamos lá, vamos fazer um bate-papo aí e ver o que a gente pode contribuir aí com a turma, né? Legal. Se você puder contar um pouco da sua história, Fernando, assim, um pouco da sua trajetória, né? Porque tem muita gente que se inspira nas pessoas que vêm aqui. Eu acho que a sua trajetória pode servir de inspiração, né? Principalmente para as pessoas que estão nessa transição, saindo da faculdade, querendo engajar numa carreira como nutricionista. Eu acho que a sua história é legal. Legal. Eu formei final de 2008 em zootecnia, formei na PUC Goiás, aqui em Goiânia. Depois eu fiz especialização na FASU, em pastagem e nutrição, e fiz o mestrado profissional em Viçosa. E logo após, quando eu formei, eu trabalhei em empresa de nutrição até 2014, meados de 2014. Então, meados de 2014, eu vim para a consultoria. Então, estou completando aí, neste ano, né, por volta de 15 anos de formado e por volta de 10 anos de consultor. Hoje eu tenho atuado aí na área de confinamento e pastagem, e as regiões que eu mais tenho atuado aí é Goiás, Tocantins, Pará, Maranhão, ou seja, Centro-Oeste subindo aí para o Norte. Legal, bacana. Eu acho que é, você comentou aqui no off, né, que da sua da sua decisão, né, de ir para a carreira solo, né? Eu acho que e você disse também que você foi até arrojado, né, para a época 2014, como você mencionou, né? Eu acho que a pessoa tem que ter uma vivência antes de ter carreira solo, né, Fernando? É um Sim, caminho legal você ir para uma empresa, depois até mesmo para uma multinacional, você ganha muita experiência, né, nas empresas com certeza. e Eu aí, falo que obviamente, passar por essas empresas de nutrição sempre é um aprendizado, né? A primeira empresa de nutrição que eu trabalhei foi numa empresa que chama Complemento, fica região norte de Goiás, uma empresa regional, que eu aprendi muito lá também. Depois eu passei pela Tortuga e pela Cargill. Cargill também foi uma escola para mim e valeu muito. E hoje, assim, eu olho no espelho, né? Eu saí para a carreira solo de consultor, eu tinha 5 para 6 anos de formado. Então, assim, o desafio é grande, mas graças a Deus deu tudo certo. E a cada dia a gente tem que buscar aprender e evoluir. E como diz um amigo meu, a gente não pode ficar longe da universidade, porque senão a gente fica burro. Então, no dia a dia, a gente tem que estar aí em contato aí com vocês, com a academia, com a universidade, para estar sempre atualizando e buscando evoluir cada dia mais, né? exato, exato. O consultor, eu vejo o consultor como o cara que vai estar olhando na frente, né? Então, quando você está dentro da empresa, tem sempre alguém ali acima de você que está, pô, te treinando. Aí tem aquela pegada das empresas que tem um treinamento lá a cada, né, certo período de tempo, né, para atualização, tal. O consultor não, né? O consultor ele tá por conta dele, né? Ele tem que Exatamente, e quando ele vai lá no cliente, ele tem que ditar a tendência, né? Então, com certeza. você não se atualizar, de repente você vai ser, em um ano e meio, você fica um consultor obsoleto, porque muda ingrediente, lança um negócio novo, tal, você tem que estar sempre bem informado, né? Com certeza. Né, eu sou suspeito para falar porque eu adoro esse tipo de serviço e, e também estar sempre bem informado, né? É o que a gente faz também parcialmente dentro da universidade, né? Desenvolver coisas para a gente poder usar no campo, né? Então realmente é uma forma de trabalho, um meio de trabalho para o zootecnista, para o nutricionista que é fantástica, né? Então eu sou suspeito para falar, né? Então, para a gente
já introduziu o assunto, né, Fernando? Hoje a gente vai falar aqui no canal de Ruminologia de leitura de coxo. Já era um assunto, viu, Fernando, que muitas vezes em outros episódios que eu cheguei a falar assim, né, caiu aqui no prato para falar algo de leitura de coxo, a gente falou rapidinho, mas não era o assunto, obviamente, de determinado episódio. Sempre vem alguém e fala, ah, faz um episódio de leitura de coxo, né? Então chegou a hora dentro dessa série de cases de sucesso, né? Então, como eu disse aqui na apresentação, o Fernando também passou pela nutrição de precisão. Eu não lembro se a sua turma foi a primeira ou a segunda, Fernando. Eu estou indo para a sexta turma agora, né? Eu acho que foi a terceira, Danilo. Terceira? Tá, Eu acredito que sim. tá. Eu estou indo para a sexta turma agora, que vai começar em setembro, né? Então, já tem muita gente que passou pelo nutrição de precisão, né? E você está dentro dessa série de cases de sucesso que são, né, nutricionistas que passaram pela nutrição de precisão e que estão tendo sucesso no campo, né? E vem para cá para mostrar, né? Um pouco do que um pouco do que vocês fazem no campo, né? Para exatamente compartilhar essa experiência com a nossa audiência, né? E aí, como eu estou dizendo no Vontade de participar desse curso também, não só a bagagem teórica que você aprende, né? Mas sempre na turma tem bons profissionais aí a nível Exato, Brasil, né? Então, assim, exato. essa discussão de informação e de conhecimento aí no dia a dia do curso aí, com certeza é algo ímpar também. Exato, exato. E eu falo e eu tô fazendo essa série, né? E aí o pessoal me pergunta, né? Ah, como é que eu faço para entrar na nutrição de precisão? Eu falo assim, cara, agora não tem vaga aberta. Mas eu sempre deixo um link aqui na descrição do episódio, né? Tanto no Spotify quanto no YouTube, tem um link na descrição para você que está aqui escutando, ouvindo a gente. Se você quiser entrar na lista de espera, você cadastra lá o seu nome, seu e-mail. Então, de forma antecipada, você vai receber todas as informações para fazer parte da próxima turma, que começa em setembro de 2024, do programa de nutrição de precisão. E aí, viu, Fernando? Legal. Hoje, a partir da quarta turma, então, que deve ter sido uma turma depois da sua, hoje a gente tem um grupo do WhatsApp com todos os alunos da quarta, da quinta turma, que foi quem entrou, né, quando a gente decidiu fazer isso, né? E esse grupo eu participo. E aí, como você disse da interação da turma, hoje todo mundo que, desde a quarta turma, interage com todo mundo. Então tem um grupo lá só de nutricionista que passou pela nutrição de precisão. Então você já imagina o nível do papo, que assim, acabou a turma 4 já no começo do ano, a turma 4 acabou no passado. Turma 5 do começo do ano também já acabou, né? Vai começar a turma 6 e todo dia o povo discutindo, assim, coisas altamente técnicas, né, dentro desse grupo, Perfeito. né? Então assim, essa troca para mim é a mais valiosa, como você disse, né? Ah, tudo bem, tem as aulas, tal, a gente pratica lá, aprende mexendo na RC, mas essa troca de experiência, que aí você compartilha a sua e as pessoas compartilham, né, a experiência delas, porra, isso não tem preço, né? É uma coisa que você aprende, É você que, faz uma assim, pós-graduação no grupo de troca de experiência, né? até porque assim, é muito regionalizado, né, professor? Quando a gente pega consultoras igual você que atua a nível Brasil, é um pouco diferente igual a gente atua em micro-região, né? Então eu pego aí, a minha atuação é Goiás, Tocantins, Pará e Maranhão. E vai ser uma realidade totalmente diferente de quem atua São Paulo, Paraná, Perfeito, Santa Catarina. Então, como exemplo, né? perfeito. Então, um grupo desse aí do WhatsApp, com certeza vai ter pessoas atuando aí a nível Brasil, né? Não, isso aí, Então, e, essa e, troca de experiência é muito válida. e como o pessoal já tem experiência, né? Lá dentro, né? Que é o que a gente vai falar hoje aqui, né? Lá dentro é assim, o cara faz a dieta na tela da NRC, printa a tela e manda no grupo, né? Os caras já começam lá, pô, você vai perder dinheiro, dá para você ganhar mais dinheiro com isso, tá? Assim, no final das contas, né, a coisa tem que rentabilizar, né, Fernando? Não adianta a gente Com ficar aqui certeza. também, puta, que legal, tal. Tá, põe dinheiro no bolso o negócio ou não, né? Ah, eu tô com uma dieta que não tá muito balanceada, mas é a que deu mais um econômico melhor. Pô, então vai nessa, cara. Né? Pô, que dúvida, né? Tipo, mas, professor, eu tô assim, o PDR do Rumen não tá tão balanceado, tá? Mas você tá usando um ingrediente que tá estourando o PDR, mas que é muito mais barato que o outro, né? Quais que são as consequências? Perfeito. Tem que avaliar, né? Mas muitas vezes entregar uma dieta desbalanceada pode ser a dieta mais economicamente viável, né? Então isso é muito bacana, né? E o pessoal sempre está muito engajado nesse grupo lá, e eu estou participando desse grupo, né? Então,
o povo tem uma regra lá, né? Que não pode me contactar diretamente, né? Cada um, né? Porque assim, senão aí eu não consigo responder, né? Porque se cada um que tá lá, que tem quase 100 pessoas, né? Eu me responder cada um, não dá, né? Então, coloca tudo no grupo. Aí, né? E um responde o outro, né? Isso que é legal, né? Então, lá Legal. tem lá, o fulano responde o Fernando, o outro responde o Danilo. Então, quando eu olho lá que eles estão, pô, deu a resposta, ok, puta, eu só olho, leio, beleza, isso aqui mesmo, e boa, vai embora, né? Quando eu tenho que intervir, aí eu entro lá no meio da conversa. Mas é muito Legal. bacana. Então, quem está interessado no programa de nutrição de precisão, começa em setembro, tem um link aqui na descrição do vídeo. Vai ser um prazer ter você com a gente. E aí, Fernando, leitura de coxo. Vamos lá. Tenho certeza que quem está na graduação e tal, não teve aula, nem aula de leitura de coxo. Não teve, não teve. Nas disciplinas que eu dou na Unesp, em Dracena eu costumava dar uma disciplina de nutrição de bovinos de corte em confinamento que eu falava de leitura de coxo. Numa disciplina de nutrição de ruminantes regular, você tem que falar de tudo, tal, metabolismo. Obviamente que não dá para falar de leitura de coxo em confinamento, porque eu tenho que falar de tudo: ovino, caprino, bubalino, vaca de leite, bovino de corte. Então não dá para ficar falando uma coisa tão específica para bovino de corte. E aí, eu tenho certeza que tem muita gente que forma e não tem nem ideia do que é leitura de coxo. Então acho que a gente pode começar por aí. O que é leitura de coxo? Para que serve a leitura de coxo quando a gente fala de manejo alimentar de gado confinado, gado de corte confinado? Perfeito. Professor, a leitura de coxo, ela nada mais é do que uma avaliação visual da quantidade de dieta que sobrou ou não no coxo no dia seguinte, né? Ou seja, avaliar se teve sobra ou não de dieta no coxo. Perfeito. E assim, eu falo que a leitura de coxo, ela é o ponto mais simples do confinamento, porém, ao mesmo tempo, o ponto mais complexo. Porque a leitura de coxo, ela vai te proporcionar totalmente um resultado econômico ou zootécnico mediante a tomada de decisão que você vai aplicar ali no momento da leitura de coxo, né? Exato. E a E decisão é todo assim, dia, uma né, Fernando? coisa que... Hã? E a decisão é todo dia, né? Exatamente. Então, assim, uma coisa que eu, quando eu vou fazer algum treinamento em confinamento, eu até brinco, eu falo assim, ó, se eu chegar aqui hoje no confinamento, eu não vou conseguir fazer uma leitura de coxo eficiente igual você que está no dia a dia do confinamento. Porque uma leitura de coxo, ela não é simplesmente eu chegar no coxo e olhar se teve sobra ou não. Isso aí é uma coisa muito simples, qualquer um dá conta de fazer. Eu chegar no coxo e avaliar se teve sobra, se o coxo está limpo. Só que leitura de coxo vai muito além do que isso, né? Muito mais do que isso. Sim, Leitura de coxo você tem que avaliar comportamento animal, avaliar histórico de consumo, avaliar dias de confinamento e por aí vai. E a tomada de decisão na leitura de coxo, ela vai impactar totalmente no resultado zootécnico, confinamento, e principalmente no resultado econômico. É igual assistindo aquela live de vocês da curva de consumo, né? uhum. O Luiz Codel. Luiz Codel. Você até comentou lá mais cedo, tem alguns confinamentos que tem um ato ainda de deixar sobrar meio quilo, 1 quilo de dieta por animal dia, né? Ou seja, é melhor sobrar do que faltar. Aí vem a pergunta se realmente isso é viável, né? Porque quanto custa 1 quilo de dieta hoje, né? Pois é, Aí você pega 1 quilo de dieta vezes o valor daquela dieta, vezes 1.000 boi confinado, 2.000, 5.000. Quanto que isso impacta no final do confinamento? a conta é estrondosa, né? Sem contar que se você fizer essa conta para, vamos dizer que quantos dias de coxo a mais você teria se você não tivesse aquela sobra, né? Ou quantos bois você alimentaria a mais por dia, né? Ou seja, né, você pode remeter, espelhar isso para o confinamento. O confinamento de 10 mil bois, você fala assim, esse aqui pagou o que você jogou fora de comida na leitura de coxo, você pagaria Exatamente. 2 dias de coxo, né, para esses bois que estão aqui, por exemplo, né? Com relação à leitura noturna, Fernando, muita gente faz, né? A gente até perguntou isso no último levantamento para os nutricionistas, né? Muita gente faz leitura noturna, né? Além da tradicional leitura de manhã, antes de ajustar a dieta, né? Porque vai ser fornecido naquele dia. Tem gente que faz uma leitura noturna, vai de madrugada no confinamento, né? Ou no meio da noite, aí 10 horas, 11 horas da noite. O que você tem feito? O que você acha dessa prática? Eu acho bem interessante, Danilo, e além da leitura noturna, é você passar o dia também acompanhando o comportamento de consumo de cada lote.
mas eu acho fundamental a leitura noturna até para te ajudar a tomar a decisão em qual nota de coxo que você vai adotar no dia seguinte. Perfeito. Geralmente a leitura noturna eu gosto de adotar por volta de 4 horas após o último trato. Boa. E aí você pode criar até uma regra. Então, se você imaginar aí o confinamento finalizando o trato aí por volta de 5 a 6 horas, começa o último trato por volta das 4 e termina às 6, né? Então, vamos colocar uma média aí de 5. Então, 4 horas depois seria aproximadamente 9 horas da noite. Da noite. Você fazer uma avaliação no confinamento, e aí né, nessa leitura noturna, eu procuro não aplicar nota de ajuste, mas avaliar se tem sobra, e se tem sobra, se é pouco ou muita sobra, e se o coxo já está limpo. E se o coxo já está limpo, qual que é o comportamento animal? A boiara está toda em pé no pé do coxo com fome, ou a boiara está deitada, tranquila? E Perfeito. aí você vai coletando essas informações para você tomar a decisão no dia seguinte. Então, chegou no dia seguinte, e aqui? Eu dou uma nota zero ou dou uma nota de manutenção, a nota 1? Beleza, se você está na dúvida, vai lá na leitura noturna. Como que foi a leitura noturna? Não, à noite o coxo já estava limpo e a boiada estava no pé do coxo em pé. Então, hoje eu posso aumentar. Tem que aumentar. Eu estou na dúvida. Ontem, na leitura noturna, o coxo estava com a sobra razoável, a boiada deitada, então o coxo amanheceu com pouquinha sobra. Então, não tem necessidade de aumentar. Ou seja, você começa a coletar informações para você tomar decisão. Então, a leitura noturna, eu acho ela muito importante para te ajudar a tomar a decisão no dia seguinte. Boa. Perfeito. Perfeito, Fernando. Joia. É lógico que aí vai ter uma questão também de questão trabalhista, né, de hora extra e tudo isso aí entra, tem a ver isso aí também, mas eu não vou entrar nesse mérito. Mas se for possível adotar a leitura noturna no confinamento, com certeza eu gosto de implantar. Tem Não. até uma foto aqui, professor, deixa eu até Opa, fica à vontade. postar ela aqui. Estão conseguindo visualizar? Beleza, joia. Ótimo. Tá. Esta foto aí é uma foto do nosso dia a dia. Isso aí são coisas que a gente observa no dia a dia de confinamento. E observa que a parte interna do curral olha a quantidade de dieta. Isso daí é sobra. Isso daí está totalmente correlacionado à leitura de coxo. E isso daí, a gente andando aí no campo, no dia a dia, é coisa que a gente observa com frequência, entendeu? Então, o técnico que é responsável pela leitura de coxo, o que que ele tem que buscar? Evitar isso daí, ó. Isso daí é desperdício. Aí você olha uma foto dessa, o quanto de dieta tem na parte interna aí do curral desperdiçado. Pega essa quantidade aí, multiplica pelo preço da dieta e multiplica por quantos dias isso daí ocorreu durante o período do confinamento, né? Então, isso Exato. aí impacta totalmente o resultado econômico do confinamento. Então, muitas vezes a gente fica discutindo aí também qual aditivo utilizar, que é a cereja do bolo, e olha o tamanho da economia que você pode ter no confinamento aí, só pelo fato de aplicar de forma correta uma leitura de coxo, né? Pois é. A leitura de coxo tá, vamos dizer assim, é uma parte do manejo alimentar que vem antes de muita coisa, né, que aparece, né, Fernanda? A gente está falando em olhar na tela do NRC para ficar fazendo ajustinho de dieta, sendo que nem a leitura de coxo é, suficiente é aplicada, né, na operação. Você pode fazer o que você quiser na tela do NRC que não vai dar certo, né? Perfeito. Não adianta. E eu acho que é legal também falar, eu gostei disso que você falou, Fernando, em relação à comida que fica, né, na beirada do coxo por lá de dentro, né? Que muitas vezes o cara não olha para ali, né? Ele olha no coxo, fala assim, nossa, tá faltando comida no coxo, mas ele, quanta comida que o boi jogou para dentro, né? Ou jogou para fora, e que isso não é computado, e que muitas vezes o cara tá enchendo demais o coxo, é só uma questão de, né, parcelar um pouco mais o trato, o coxo fica muito cheio, né? Os bois se juntam ali, às vezes a matéria seca tá baixa na dieta, né? E boi, Exatamente. aquele negócio de boi que fica entrando e saindo do coxo toda hora porque o espaço de coxo está muito limitado. Ou seja, o boi ele põe a boca no coxo para comer alguma coisa e ele sai do lugar que ele está e vai para outro. No momento que ele sai, ele começa a derrubar no chão e outros bois da baia também fazem isso. Quando de repente você vê a beirada do coxo, você não vê mais a calçada, né? E não vê nem fezes, você vê só ração jogada, né? Então, assim, pô, é uma coisa de manejo que pode tranquilamente ser corrigida numa leitura de coxo se o cara observar o comportamento animal, né? Com Como você bem disse, certeza. né? Na leitura de coxo, né? E isso eu estou comentando só da decisão de aumentar, reduzir ou manter a quantidade de dieta fornecida. Se for considerar isso aí que você comentou, Danilo, na questão da infraestrutura, né?
Pois é. coxo raso, coxo quebrado, algum problema na bica do vagão. Então, esse desperdício aí pode aumentar ainda mais, né? E comprometer diretamente o resultado econômico do confinamento. Uma coisa que vale a gente fazer um parênteses, Fernando, é aquela questão assim, né? Sempre me perguntam assim, qual que é o espaço de coxo ideal? Eu falo, vai depender do tipo de animal que você tem, do tipo de dieta, do seu tipo até de coxo, porque tem coxo que é mais raso, tem coxo que é mais fundo, né? Então, assim, depende de tudo. A média hoje, no último levantamento que a gente fez com os nutricionistas, está em 34 centímetros, média nacional. Mas, de novo, se você usa uma dieta com mais volumoso, vai ocupar mais espaço, você tem que aumentar o espaço de coxo. Se o seu coxo for mais raso, obviamente que quando o boi encostar ali, vai ter menos matéria seca para ele comer num coxo mais raso, né? Como comer num prato Com fundo, certeza. né? Então, isso também, quando você vai desenhar a sua estratégia de leitura de coxo, tem que ser levado em conta, né? Qual espaço de coxo você vai limitar aqui para cada animal, não é mesmo? Espaço de coxo é Perfeito. diferente para novilha, animal britânico. Tem um confinamento aqui que só animal cruzado. Pô, se o animal come mais, se ele come mais, ele tem que ter um prato maior, né? Talvez ele precise de um espaço de coxo maior, né? Então, né, isso também tem que ser levado em consideração, né, Fernando, Com certeza. estabelecer, né, a sua dinâmica de leitura de coxo. E que metodologia você tem usado, Fernando? Porque muita gente usa, né, a gente vê diferentes escalas, um nutricionista usa de um jeito, outro usa de outro, né? O que você tem usado em termos de metodologia? Professor, eu até falo o seguinte, ó, muitas vezes, quando eu chego no confinamento e que ele já tem uma metodologia adotada para leitura de coxo, muitas vezes eu não gosto nem de interferir. E se a pessoa já está acostumada com aquele método de leitura de coxo, eu procuro até manter desde que esteja fazendo de forma correta. Beleza, Porque eu sempre falo que a leitura de coxo, ela é uma tomada de decisão que você tem que tomar para manter, reduzir ou aumentar a quantidade de dieta fornecida, desde que o animal não fique com fome e desde que não tenha desperdício também, certo? show. Nas minhas notas de leitura de coxo, eu costumo aplicar, por exemplo, nota zero significa coxo limpo. Então, coxo limpo eu vou ter um aumento ali de 2,5% em relação ao dia anterior, em Perfeito, porcentagem, ou eu posso adotar isso também em quilos de matéria seca, né? Aumentar ali 200, 250 gramas em perfeito, quilo de matéria seca por animal. perfeito. Na nota um, eu já considero um coxo com aquele fundinho, aquela sobra razoável, pequena sobra, né? Ou seja, seria o ideal. O animal satisfez, não teve sobra de dieta e o animal também não ficou com fome. Então, nesse caso, a correção é zero, ou seja, eu mantenho a mesma quantidade do dia anterior. Legal. E aí eu vou subindo a nota. Quanto maior a nota, maior a sobra. Então, a segunda nota já tem uma sobra razoável, a terceira já tem uma sobra mais alta. E ao contrário também é a mesma coisa. Quanto menor a nota, mais limpo está o coxo. E Perfeito. aí eu tenho a nota zero e a nota -1. Aí me pergunta assim, mas como que eu faço para diferenciar, Fernando, se em ambas as situações o coxo vai estar limpo, da nota zero e a nota -1? Aí que eu entro naquela questão. A leitura de coxo, ela não é simplesmente você chegar ali no dia e avaliar se o coxo está limpo ou não. Eu costumo dizer que a leitura de coxo ela começa um dia, 2 dias antes. Então, se eu chegar no confinamento hoje e olhar um coxo limpo, a única coisa que eu vou saber é se o coxo está limpo ou não. Mas quem está dentro do confinamento tem que avaliar o histórico daquele curral. Então, por exemplo, no dia anterior, eu passei o dia fornecendo a dieta. Como que está o comportamento animal de acesso ao coxo? O gado está consumindo tranquilo? O gado está com consumo agressivo? O gado está limpando o coxo entre os fornecimentos? Quantos dias de confinamento tem aquele lote? Está na fase de adaptação? Está na fase intermediária? Está na fase final? Então, são alguns fatores que a gente avalia para tomar uma decisão. Então, por exemplo, eu chego no dia seguinte, o coxo está limpo. Beleza. Se o coxo está limpo, eu vou dar uma nota zero, aumentar 2, 2,5%. Mas se no dia anterior a boiada está com consumo agressivo, a boiada está com consumo baixo, a boiada, na hora que vai passar o vagão no curral, tá, a boiada está amontoando em cima do vagão, né? Ou seja, a boiada está desesperada por falta de comida. Você pode dar uma nota maior, aí você pode aplicar uma nota -1. Eu costumo até dizer o seguinte: nota zero, você tem um aumento X, né? Aumento de 2, 2,5. Nota -1, além do coxo estar limpo, o coxo vai estar limpo e lambido. A boiada vai estar limpando o coxo entre os tratos no dia anterior. E se a boiada está limpando o coxo entre os tratos e está com consumo muito agressivo, o consumo da boiada está baixo, isso te permite a dar uma nota maior. Mas assim, não segue isso como regra.
Observe o histórico do curral anterior, dos dias anteriores, né? Para você tomar uma decisão mais assertiva. Até porque se você for dando uma nota também de aumento muito grande por dias consecutivos, uma hora ela vai travar. E aí o gráfico dela fica aquele dente de cachorro, né? O gráfico de consumo. E a gente não busca isso no confinamento. A gente busca um consumo mais estável, né? Então eu sempre comento isso com a turma. Na hora que você vai tomar uma decisão de leitura de coxo, são quatro pilares que eu vejo para tomar uma decisão. Eu coloquei até um slide aqui Opa, vamos lá. para a turma deixar isso mais nítido, né? Deixa eu postar ele aqui. Boa. Apareceu? Ainda aí apareceu. Boa. Tá, então aqui, ó. Quatro fatores determinantes para determinar leitura de coxo. Então, você tem que avaliar dias de confinamento, observa se aquele curral está no período de adaptação, no período intermediário ou mais na fase final do confinamento, para tomar uma decisão. Observa o consumo atual daquele lote. Legal. Muitas vezes aquele lote já está no consumo que você espera, entendeu? Já está consumindo ali 2,4, 2,5. Para que ficar desesperado para aumentar muito? Observa o histórico dos últimos 3 dias. Talvez a boiada já vem patinando no consumo. Você dá um aumento grande, com certeza no dia seguinte vai sobrar. E observar também o comportamento animal. O boi vai te falar o quanto que você tem que aumentar ou não. E se você observar esses quatro pilares, a chance de você ter uma nota mais assertiva na leitura de coxo é muito maior do que simplesmente você chegar no confinamento e olhar o coxo se teve sobra ou não. Por isso que eu falo, se eu chegar no confinamento hoje, a minha nota vai ser menos assertiva do que o técnico que está lá no dia a dia. Porque o técnico sabe esses quatro itens que eu acabei de mencionar. Ele tem em mãos esses quatro itens. Se eu chegar amanhã no confinamento, eu não vou ter noção de nada disso. Eu vou simplesmente chegar no posto e falar se teve sobra ou não. Agora, quem está no dia do confinamento, ele tem que ter isso aqui em mente. Curral por curral. E isso dá ferramenta para ele tomar uma decisão mais assertiva de qual nota que ele vai aplicar, né? Se ele vai dar um aumento mais agressivo, um aumento mais mediano, um aumento menor, ou se vai manter, ou se vai cortar. Tudo isso está baseado nesse histórico da leitura de coxo. Perfeito. O que eu acho também, Fernando, quando eu falo sempre da questão da leitura, né? É o seguinte: a pessoa tem que ter uma cola na cabeça dela do que é a curva de consumo ideal pro confinamento, para aquele tipo de dieta, para aquele tipo de animal. Então, se você tem um histórico, pelo menos, do confinamento, nem que seja, o confinamento antes do meu serviço estava mal manejado, não importa. Mas você tem um histórico que você consegue fazer uma curva de consumo exatamente para o cara ter da onde, para ter um baseline, ter uma linha de referência para falar assim, tá, beleza, o consumo agora tá legal, é esse o consumo médio do meu lote que eu estou esperando para esse tipo de dieta, para esse tipo de animal. Se não acontece o que você falou, o cara já está em 2,5 do peso vivo, com 38, 40 dias de coxa, o cara tá achando o consumo tá baixo, ele quer puxar mais o consumo, né? Dependendo da dieta, nem consegue mais puxar o consumo, né? Se for uma dieta muito fermentável, né? Então, eu acho que isso é importante também para o cara, né, aplicar a leitura de coxo correta. Falou, pô, agora daqui para frente, meu, a toada vai ser essa. O consumo, né, tem que ter em mente também que o animal ele vai engordando todo dia e a exigência dele para manutenção vai aumentando. Ele vai colocando mais gordura, dia após dia ele põe um pouquinho mais de gordura na carcaça. E animal que tem mais gordura aumenta a exigência. Então, se ele tem uma exigência mais alta, ele vai comer um pouco mais. É aquele pouquinho que, né, que você vai detectar na leitura. Vai comendo um pouquinho mais, que você vai aumentar o seu 2,5% se tiver tudo certo a cada 3 dias, mais ou menos, né? O coxo, de repente, Perfeito. começa a ir para uma nota zero, mas a boiada, tipo, pô, acabou de lamber o coxo, tava ali, você, né, talvez você possa manter, ou aumentar um pouquinho, né? Isso vai, né? Esses aumentos gradativos a cada 2, 3 dias, e assim você vai dando o que o animal precisa à medida que ele vai aumentando a exigência, que ele vai ganhando mais peso, né? Na teoria, que a gente tem que Perfeito. encaixar a nossa leitura em relação a isso, né? Então não dá só para. É óbvio que em quilos o consumo vai aumentar. Se tiver tudo certo, o consumo em quilos vai aumentar. Em porcentagem do peso vivo, ele pode cair, obviamente, porque o animal começa, né, não tem mais espaço no rumen, ele come um pouquinho mais, mas ele ganha muito mais peso, né? Então, em porcentagem do peso vivo, ele pode cair, mas em quilos, que é o que a gente vai dar a nota no final das contas, né? Você tem que aumentar Exatamente. aqui a quantidade em quilos, né? Ele, ele vai acabar.
obviamente comendo mais, né? Porque ele está mais exigente, né? Então eu costumo falar assim no treinamento inicial de leitura. Qual que é a sua curva de referência para essa dieta, para os seus animais? O que você está esperando construir, né? Desde lá do início da adaptação, tal, com essa leitura de coxo, né? Tem que estar conforme a curva de consumo que aqueles animais podem apresentar. Não adianta querer moldar a curva do jeito que você quer, sendo que a dieta, o tipo de animal, o tipo de estrutura não permite, né? Que você molde a curva que você, né, sonhou, né? Exatamente. E quem define isso é o nutricionista, é o técnico que está ali, né, Danilo? Porque Exato. a curva de consumo ela está totalmente correlacionada com a tomada de decisão na leitura de coxo, né? Se você fornecer dieta à vontade de qualquer jeito, sem nenhum parâmetro, como que vai ficar a sua curva de consumo do confinamento, né? Um dia o animal vai consumir muito, no outro dia ele já trava o consumo, e tudo isso é decidido onde? Na tomada de decisão da leitura de coxo. Então, por isso que eu falo que é algo simples de fazer e, ao mesmo tempo, é algo muito complexo, né? Uma das coisas mais importantes aí no manejo, no dia a dia do confinamento, né? Perfeito. Perfeito. E aí, Fernando, a gente, ó, acho que está muito claro para quem está ouvindo a gente aqui que tem muita vantagem de fazer leitura, né? De pô, não desperdiçar comida, né? De você acertar realmente o que o animal, né, vai consumir, né? Olhar a agressividade dos animais para você realmente manejar, né? Aquela baia ou o confinamento de maneira adequada. Quais outras vantagens que você vê? E tem alguma desvantagem de fazer leitura de coxo? A não ser o trabalho a mais que dá para o cara que você tem que treinar lá, né, para fazer a leitura? O que você vê em termos de Professor, eu vantagens vejo e que desvantagens? desvantagem em leitura de coxa, como se diz, só se for o cara ficar à toa no confinamento, né? Mais tempo ele ficar mexendo no WhatsApp, isso aí vai ser uma desvantagem para ele. Boa, Mas, tirando isso, eu vejo que leitura de coxa é um dos pontos de manejo mais importantes no confinamento e só leva vantagem para o confinamento. Além de você pois te é, ajudar a construir uma curva de consumo adequada no confinamento, que isso vai interferir diretamente em desempenho, né, em melhorar os indicadores isotérmicos, está totalmente correlacionado também com o indicador econômico, né? pois é, E assim, sempre lembrando que na biologia 1+1 é diferente de 2. Aí eu te pergunto, um curral com leitura de coxo ruim sempre vai comprometer o desempenho animal? Talvez até que não, mas com certeza o resultado econômico vai interferir. Se você tiver uma sobra constante no dia a dia, o consumo daquele lote pode ser até tranquilo, pode ser até estável. Só que o quanto que isso vai impactar economicamente, né? O quanto que você poderia estar economizando pois em é, dieta desperdiçada para dentro do curral. Você tá transformando a dieta em esterco, né? E quanto que está te custando esse esterco? É o adubo mais caro que tem dentro da fazenda, né? exato, Então, assim, exato. eu vejo que leitura de coxo, ela só te dá benefício. Eu não vejo nenhum ponto negativo que a leitura de coxo pode te dar dentro do confinamento, a não ser conforme eu brinquei com você, né? Quem vai fazer a leitura vai ter menos tempo aí para ficar brincando no WhatsApp, mas tirando isso, só tem benefícios. Eu acho, Fernando, que o cara que faz a leitura de coxo no confinamento, eu falo isso sempre, ele tem que ser um dos caras mais bem remunerados do confinamento. Por quê? O que eu vejo normalmente os confinamentos fazendo? Ele pega, vai lá o nutricionista, né, ou quem quer que seja, treina lá o sujeito para fazer leitura, porque o nutricionista, como nós, não estamos todo dia na operação. Você vai lá na operação uma vez por mês, tal, mais ou menos, né? Se precisar treinar as pessoas, a gente treina, mas quem vai fazer o dia a dia ali é a pessoa que você treinou. Muitas vezes eles colocam um menino super novo lá, tal, que está engajado. O cara vai lá, ele sabe mexer no computador, sabe mexer em planilha de Excel, tal, beleza. Você treina esse cara. De repente ele arruma um emprego na cidade onde ele ganha 3 vezes mais, o cara vai embora do confinamento. Eu vejo isso acontecer direto. O cara vai embora, arruma um emprego na cidade muito melhor, tal, tá. O cara vai embora. Você treinou o cara ali, o cara tá campeão, de repente passa um tempinho e ele vai embora. Então, esse cara tem que ser muito bem remunerado. Por quê? Porque só o que ele economiza de comida, não estamos falando nem de desempenho nutricional, vamos falar só de economia de comida. Só o que ele economiza de comida paga o salário dele de mais uns caras aí na operação, né? É Então, uma conta bem rápida, Danilo. Vamos considerar aí, para facilitar a nossa conta, uma dieta custando R$ 1.000 a tonelada de matéria seca. beleza. Animal consumindo aí de 10 a 12 quilos de matéria seca, na média aí 11, vai custar aí R$ 11 cabeça dia, só o custo com nutrição, né? Um confinamento aí de 1.000 cabeças, que não é um confinamento grande, é R$ 11.000 por dia, só com nutrição.
E a tomada de decisão do quanto que vai fornecer para aqueles animais no dia a dia é quem faz a leitura de coxo. Então, você avalia a importância desse funcionário, né? Pois Se esse é, funcionário errar em 10% da quantidade que ele vai fornecer, ele está jogando R$ 1.000 fora ali dentro do curral todo dia. exato, exato, perfeito. Você tem calculado, Fernando, esse impacto econômico, né? Assim, a gente fez uma conta grosseira agora aqui, mas você tem calculado mesmo na ponta do lápis esse impacto econômico de adotar ou não uma boa leitura de coxo? Sim, eu tenho até um slide aqui bem legal. Aqui, Boa. Danilo. Olha, joia. Que é esse slide aqui? O que ele mostra? Eu peguei aqui o ano É passado, certo? projetável, o Fernando, quiser projetar no botão de apresentação. Boa, Está visualizando? boa. Para quem tá no Spotify ou no Amazon Music e tal, depois vai pro YouTube, que o Fernando tá mostrando um gráfico aqui de sobras, né? Comparando aí duas leituras, né, Fernando? Uma leitura, Isso. uma leitura boa, uma leitura ruim aí, vamos dizer assim, né? Este gráfico aqui, o que que ele representa? Cada barrinha dessa daqui é um lote. Tá, Cada barrinha é um lote. E a barrinha em azul são sobras que eu considerei menos de 1 quilo. tá, E a barrinha laranja são sobra maior ou igual a 1 quilo. tá. Ou seja, como que eu cheguei nesse dado aqui? Eu peguei todo o histórico do confinamento e avaliei lá. Tem lá, cada nota minha tem uma correlação, né? Por exemplo, a nota 1 vai manter, não teve sobra. A nota 2 teve uma sobra razoável. A terceira nota teve uma sobra maior. Então, eu filtrei quantas notas grandes, notas altas, né, teve ao longo do confinamento. Então, me gerou esse gráfico aqui, ó. Então, observa que se você pegar aqui, ó, no eixo Y aqui, ó, sobra de até 1 quilo. Você teve aqui a quantidade de dias no confinamento que teve sobra com menos de 1 quilo. E Isso por cabeça, a, né? Não é por por baia, cabeça, cabeça, tá? exatamente. E aí a barrinha laranja sobra maiores do que 1 quilo. Então, o que você observa? Por exemplo, aqui, ó, neste primeiro curral, você teve aproximadamente 10 dias com sobra de até 1 quilo e mais aproximadamente 11 dias com sobra de mais de 1 quilo, totalizando aqui por volta de 21 dias durante todo o período do confinamento com sobra razoável, certo? Isso não sobra, isso. Então, você pega alguns currais aqui, olha esse daqui, ó, você teve, somando aqui os dois, você teve aqui aproximadamente 55 dias Nó, que teve nota alta. Isso aqui é desperdício. desperdício. Então, se você jogar na média aqui, ó, você vai ver que teve aproximadamente por volta de 20, 25 dias de média cada curral com nota alta. Agora, se você pegar esta quantidade aqui, aproximadamente 25 dias, sobrando na média 1 quilo o boi dia, você teve um desperdício aí de 25 quilos de matéria seca. Se você considerar uma matéria seca de aproximadamente R$ 1.000 a tonelada, você teve um desperdício de aproximadamente R$ 25 por boi confinado. Se for 1.000 boi, 25 mil, 2.000 boi, R$ 50.000. Pois é, Então, esse gráfico aí mostra assim, de forma nítida qual foi o impacto no desperdício. Isso aqui você consegue fazer em qualquer confinamento que tem gestão, né? Você consegue filtrar curral por curral a quantidade de dias com nota alta que teve naquele confinamento. E aí você consegue mostrar para o seu cliente, para o gestor do confinamento, o quanto que isso está impactando de forma econômica. E perfeito. aí que volta naquele comentário que eu havia comentado. Talvez essas notas altas pode ou não interferir no resultado zootécnico. Porque imagina o seguinte, sobrou, mas se ele teve um manejo de coxo adequado, retirou aquela dieta estragada, os animais vão continuar consumindo bem. Porém, o resultado econômico do confinamento já foi alterado, né? Exato, Nada, 25, R$ 30 por boi, que é muita coisa. exato. Isso dá 25 quilos de matéria seca, né, por boi, né? É como se fosse Exatamente. vai 2 dias, dependendo do período, é 2 dias de confinamento, vamos dizer assim. Ele ficou 100 dias, mas na verdade, se computar sobra, ele ficou, entre aspas, 102, né? Porque ele pagou por cento e Exatamente. dois, mas ficou por 100, por quê? Porque os últimos 2 dias não sobrou comida para ele comer os últimos 2 dias. Ele teve que, vamos dizer, abater 2 dias antes do planejado, porque faltou a comida que você desperdiçou durante todo o período, né, para aquele boi, né? Vamos, Exatamente. vamos E se colocar você dessa pegar forma. aí, por exemplo, R$ 25 por boi, se você pegar de 25 dividido por 80, só como exemplo,
você está aumentando 31 centavos a diária do seu boi, Pois é, só pela questão de manejo de custo, de leitura de custo. E muitas vezes você fica ali fazendo um ajuste fino na dieta para economizar ali 10, 15 centavos, sendo que na sua leitura de custo você tá deixando de ganhar mais de 25, 30 centavos por dia. pois é. Eu gosto de fazer essa conta, Fernando, porque muitas vezes o cara, ele fala assim, né? Ah, eu vou usar um aditivo. Aí ele quer usar o aditivo, vamos dizer assim, virginamicina. Virginamicina, obviamente, é mais caro que a monenzina. Vamos falar dos dois mais populares, né? Então, aí ele quer usar a virginamicina, por exemplo. Ah, não, é muito mais caro, vou continuar usando a monenzina, né? Tudo bem, não estamos discutindo aqui, né, situações para usar um ou outro, né? Mas muitas vezes quando o cara faz essa conta da leitura de coxa, ele fala assim, poxa, o que eu vou economizar, como você disse, 31 centavos com a leitura de coxo me permite, por exemplo, a usar uma combinação de aditivo agora, ou colocar mais um aditivo, né? Ou trocar um aditivo pelo outro, que para o meu caso aqui sei lá, pode ser mais viável, né? Mas tem que fazer a conta, como você disse bem, é uma escadinha que a gente tem que considerar. O aditivo está lá no final, é a cereja do bolo, é a última coisa. Aqui embaixo tem um monte de coisa de manejo para se arrumar, dentre elas o manejo, a leitura de coxo, né? Então, a hora que você vai corrigindo o seu manejo, começa a diminuir o preço da diária dos animais, o que vai permitir que você adote tecnologias, não só aditivos, mas outras coisas também que você pode investir, né? Mesmo em mensuração de dados, né? Tecnologia de IA hoje para, né, para tratar os animais, trato automado, né? Então assim, sobra recurso para o confinador para ele investir em outras coisas a hora que ele vê esse número, né, que ele está ganhando, né, em termos de economia, né? E isso, assim, nós estamos, o assunto de hoje, a discussão é a leitura de custo, né, Danilo? Agora, se a gente pensar em todo o processo, começando, por exemplo, lá na fabricação de dieta, eu até costumo brincar que, assim, os confinamentos que não têm automação, a eficiência de fabricação é 100%. Aí, a partir do momento que você coloca automação no confinamento, a turma começa a errar, é incrível. E aí, assim, você pega uma fabricação de dieta, para colocar lá, vou te dar um exemplo, 200 quilos de farinha de soja, a pessoa coloca 220. Ah, o erro é pequeno, mas está errando 10%. Então, 10% a mais no ingrediente que, teoricamente, dos ingredientes vegetais é o mais caro, né, a fonte proteica. O quanto que isso vai impactar no final do confinamento em questão econômica, né? Então, assim, esse capricho começa lá da fabricação. A gente está discutindo agora aqui leitura, mas a eficiência tem que ser em 100% do processo, né? Exato, exato. E aí, Fernando, falando de sobra, né? Eu acho que é bom a gente pontuar, né, que tem a sobra e tem o resto, né? Muitas vezes a gente tem na dieta aquelas partículas que o animal não vai comer de jeito nenhum. E aí isso pode enganar muitas vezes o cara que lê o coxo, né? Por exemplo, o cara, você fez uma silagem de milho, ou mesmo tá usando bagaço de cana, por exemplo, que fica aquelas, né? Parece um caroço de manga. Ou na Isso. silagem de milho mesmo, que sai um sabugo maior, tipo assim, o bicho não come aquilo ali, né? Ou seja, tem que ser desconsiderado na nota, né? O cara lê aquilo ali, se sobrou só aquilo, é nota zero. Não Eu tem como costumo dar até uma brincar nota, assim, Danilo. né? Tipo assim, só resto. O boi não ia comer, nem que você desse tempo para ele comer, ele ia comer aquilo ali, né? Eu até costumo brincar assim nos treinamentos que eu faço, né? Qual que é a diferença de sobra e resto? Se você chegar num restaurante, a pessoa colocar um frango inteirinho no seu prato, e você come a metade dele e sobra a outra metade, aquilo ali é sobra. Sobra. Se chegar uma outra pessoa, ela vai conseguir consumir aquilo ali e satisfazer de forma normal. Agora, se você chega num lugar e a pessoa coloca um frango inteirinho no seu prato, e você mexe no frango, bagunça, come tudo e deixa só os ossos, aquilo ali não é sobra, aquilo é resto. Resto. Se chegar Perfeito. outra pessoa para consumir aquele frango ali, não vai comer, porque aquilo ali que Exato. sobrou é resto. Exato. Então, quem vai tomar a decisão na leitura de coxo tem que interpretar isso daí também. O que Perfeito. sobrou ali foi coisa que o animal rejeitou, refugou, ou foi sobra de dieta? Sobra é quando sobra a dieta como um todo. Se tiver algum animal com fome, ele vai chegar e vai consumir aquela sobra. Agora, resto, o animal pode estar passando fome que ele não vai comer. E o que é exemplo de resto? Como você mensurou, muito comum em silagem de capim. Sobra aqueles pedacinhos parecendo caroço É, de manga. é. Quando está usando algum resíduo de dieta também, por exemplo, resíduo de soja, sobra aquelas Pois é. partinhas de resíduo mais grosseiro É. e o animal não consome aquilo ali. Então, você chega cedo ali no posto, está aquele tanto de que a gente
muitas vezes chama de sobra, que não é sobra, é resto, né? Então, quem vai fazer a leitura tem que estar consciente do que é sobra e do que é resto, né? Perfeito, perfeito. E aí, falando nisso, Fernando, qual critério que você usa para limpar o coxo? Então, você chegou lá, tem resto lá, ou mesmo coxo que, sei lá, um dia ou outro sobrou mais comida. Que critério você usa, que você costuma adotar para limpar o coxo? Porque alguma hora ou outra a gente precisa limpar o coxo, né? Não dá para ficar remontando dieta ali, né? Então, Perfeito. que você adota? Professor, eu gosto de fazer o seguinte: vai muito do. Você precisa conhecer um pouco a equipe do confinamento que você está adotando, né? O sistema ali de manejo de coxo. Quando você pega uma turma mais preparada, dá para você adotar, para você limpar o coxo a cada 48 horas, dia sim, dia não. Então, por exemplo, teve uma sobra de ontem para hoje. A pessoa vai lá e vai avaliar aquela sobra. A dieta está fermentada, a dieta está em boas condições de consumo, beleza. Ele mantém aquela dieta no coxo, dá uma revirada nela, e na hora que ele aplicar a nota de coxo, ele tem que considerar aquela sobra. Então, se teve uma sobra, por exemplo, de 1 quilo por cabeça dia ali, na hora de você recalcular aquela nota de coxo, você considera aquela sobra que teve. Isso num confinamento que a turma está mais alinhada. Se Sim, for um confinamento que a turma, você sente que não está preparado, aí eu até recomendo fazer limpeza diária, até ela pegar pegar o esse jeito. ritmo mais adequado, né? Porque, assim, é muito perigoso você insistir em manter uma dieta do dia anterior, principalmente se for uma dieta com a matéria seca mais baixa, aí Perfeito. ela começa a fermentar no coxo. Começou a fermentar, já atrapalha o consumo e Já aí é. é confusão. E muitas vezes até em confinamento que você acha que está com o manejo mais adequado, você pega alguns erros. Muitas vezes você chega no confinamento, você olha a sobra de dieta, você mete a mão assim por dentro do coxo, e aí como que você identifica um coxo que está com manejo de sobra de dieta inadequado? Você enfia a mão por dentro do coxo, assim, no fundo da dieta, você vai sentir a dieta quente, vai sentir a dieta colando ali no fundo do coxo. Pois é. Quando você avaliar isso, você pode ter certeza que o manejo de custo não está adequado. Aquilo ali já começa a interferir em consumo dos animais. Então, é muito bom senso isso aí, entendeu, Danilo? Se for um confinamento que a turma está alinhada, dá para você adotar um sistema de limpeza de coxo, dia sim, dia não, a cada 48 horas. Agora, se for um confinamento que você tem dúvida, é melhor você mandar limpar todo dia, e pelo menos você está respaldado que não vai ter remonte de dieta, né? Não vai ter acúmulo de dieta fermentando no fundo do corpo e, consequentemente, isso vai interferir em consumo. O que eu falo para a turma, e confinamento que eu já fui, que tem matéria seca baixa, é que não tem muito para onde você correr. Somente matéria seca baixa, né, em lugar quente. Ou seja, não dá para você fazer 2 tratos por dia. Assim, não dá, é humanamente impossível. Primeiro porque a dieta, né, vai estar mais volumosa, né, assim, não mais volumosa em si, mas tá com muita água, ou seja, vai ocupar um espaço grande no coxo, porque você vai ter que colocar mais volume na matéria natural para atender a matéria seca. Acaba ficando um coxo muito cheio. E também, se o coxo estiver muito cheio, uma dieta úmida fermenta demais. Então, você tem que também, como estratégia, parcelar o trato 4 vezes, muitas vezes até 5 vezes por dia, para você, né, se é sempre comida fresca, o boi chega ali e come, aí você traz de novo, ele chega ali e come, para evitar, né, né, ter essa fermentação excessiva, e que muitas vezes o confinamento ele fala assim, porra, mas eu tenho vagão suficiente para tratar 3 vezes por dia. Eu falo, mas você não tem matéria seca suficiente para tratar 3 vezes por dia, né? Porque senão a ração fermenta mesmo no coxo, né? E aí tem confinamento que eu já fui que falou assim, né, Fernando? Não, mas quando eu trato 3 vezes por dia, a leitura de coxo fica, nossa, fica legal. Eu falei, fica legal porque os animais não comem tudo que eles querem comer, porque começa a fermentar no coxo. O bicho começa a refugar o coxo, aí você vai no outro dia, a leiturinha, nossa, só tinha uma sobrinha, porque você fez, obrigou o animal a comer, muitas vezes, o que ele nem queria comer. E você vê os vãos do coxo até começa a nascer larva, bigato, né, né, por causa dessa fermentação. Então, Exatamente. e o consumo está abaixo do que aquele lote pode comer, né? Então esse, né, em dieta muito úmida, eu acho que é muito mais, tem que ter muito mais atenção na questão da limpeza do coxo, né? E Assim, lembrando, professor, que assim, vamos imaginar um técnico que está afiadinho na leitura de coxo. Esse técnico você confia de fazer a limpeza de coxo dia sim, dia não, a cada 48 horas, que ele conhece a rotina do confinamento, né? feito. Você pode ter certeza que neste confinamento
a quantidade de dias com sobra de dieta vai ser pouco, porque ele já tem um confinamento na mão. Pois é. Se você chegar no confinamento que tem muita sobra de dieta, ou seja, a curva de consumo ou o relatório de leitura de custo está lá com número de tudo quanto é jeito, você já sente que aquele técnico não tem um confinamento na mão. Então, Exato. se você permitir para ele manter dieta no custo dia sim, dia não, você está dando mais dinheiro. Porque uma coisa está correlacionada. Se está tendo muita sobra de dieta, é porque o técnico não está dando conta de pegar o consumo da boiada. E aí você vai dar uma ferramenta para ele errar ainda mais, né? Então, Fernando, mas se limpar todo dia, vai aumentar ainda mais o desperdício. Mas se não limpar, isso aí vai interferir no consumo, seu prejuízo vai ser ainda maior. Então, sempre que você pega um confinamento que tem um histórico de leitura de coxo, com aquele gráfico parecendo dente de cachorro, porque o técnico não tem um confinamento na mão. Então, se você permitir para ele manter a dieta no coxo, a margem de erro ainda vai ser ainda maior, né? O que eu faço, viu, Fernando, muitas vezes, faço isso assim, durante o treinamento, 1, 2 dias, é o seguinte, falo assim, por exemplo, se a escala for 0, -1, 0, 1, 2, 3, né, como você disse, a gente passa 2 dias no confinamento fazendo assim, tá, que leitura você vai fazer aqui nesse coxo? 2. Aí 2, esse coxo é 2, tá bom. Outro coxo, 1, 3, beleza. Fala, vamos pegar 2, 3 coxos que você deu 2, vamos limpar, sobra e pesar. Só pra gente ter uma ideia do quanto que é a nota 2. Só para ter uma ideia de quanto que é a nota 1 numa baia de 100 animais, naquela dieta, com aquela estrutura, tal. Para que fazer isso, né? Sendo que a nota que vai mandar. Porque no final das contas, você faz um gráfico desse que você está na tela, você consegue mensurar muito mais a, o quanto você está desperdiçando de alimento. Porque aqui você fez uma conta de 25, mas considerando mais ou menos um, né? Mas com certeza tem baia que sobrou mais que um, né? Ou sobrou mais vezes mais que um, né? Talvez você possa fazer uma conta, e eu acho que você foi até conservador no 25 quilos de matéria seca, que muitas vezes tiver mal manejado, pode ser até mais, porque o Com cara quer certeza. trabalhar com 3 ou 5% de sobra, né? Como no passado tinha nutricionista com 10% de sobra, tipo, um absurdo, né? Mas assim, tem confinamento ainda que trabalha com 3, 5% de sobra. Ou seja, 5% de sobra é o normal, ou seja, para você reduzir o ofertado, tem que sobrar mais de 5%. Ou seja, o cara tá desperdiçando mais de 25 quilos de matéria seca por boi, sim, certamente durante o período, né, de alimentação, né, de coxo. Então eu costumo fazer isso. Tipo assim, quanto que representa? Para o cara colocar no sistema dele lá. O cara deu uma nota 2. Ah, beleza, uma nota 2 significa o quanto para aquela baia? Ah, sei lá, 50 quilos de matéria seca para a baia inteira. Ah, tem 100 bois na baia, meio quilo para cada um, beleza. Ele consegue mais ou menos também computar um consumo de matéria seca real ali, não só o ofertado, que é o que que é o que a maioria dos confinamentos faz, na verdade, né? Hoje a maioria dos Perfeito. confinamentos do país trabalha com coxo limpo, né? Leitura zero, né? O objetivo leitura zero de coxo limpo, para que realmente o consumo de matéria seca que a gente fala que os bois, né, apresentam seja o ofertado, né? É em cima do ofertado. Ninguém fica pesando sobra no confinamento. Eu estou falando que eu faço isso 2 dias aí com o cara que vai fazer a leitura, só para ele balizar o olho, para ele ter uma ideia mais ou menos de quantos quilos é aquela nota que ele está dando naquela dieta para aquele coxo, né? Só para ele ter mais ou menos um norte, não que obviamente sempre vai ser assim, né? Perfeito. Até porque o que a gente mede no confinamento não é consumo, é ofertado, né, Danilo? Perfeito. Perfeito, exato. E aí, E, Fernando, se você tem algo para mostrar para a gente sobre. A gente falou do impacto aí né, de ter uma boa e uma má leitura, né, em termos de impacto econômico, mas e o impacto no desempenho nutricional, né, desempenho produtivo, né? O animal que tá claro aqui que você já mostrou, né? Pô, uma má leitura vai ter mais dias sobrando, tal, né? Vai ter mais dias com sobra, né? Isso vai impactar no econômico. Mas e o desempenho? Como que fica o perfeito. Aqui desempenho eu nesse? fiz até Se eu um. colocasse essa sobra, ó, a baia que sobra mais, baia que sobra menos, né? Como é que fica o desempenho aí? E aqui, professor, eu vou até fazer um paralelo aqui com um episódio que você fez também com da curva de consumo e Ah, boa. adaptação. Vai lá. Observa aqui, ó. Estão visualizando? Boa. Perfeito. Isso aqui é uma curva de consumo, né? E olha aqui, ó, que este lote aqui está vindo aqui mais ou menos aqui com 24, 25 dias. Ok. Olha a curva de consumo que está vindo. Chega aqui no 26º dia, olha o aumento que ele deu aqui. Veio até constante e aqui olha o aumento, o tanto que foi agressivo. Bastante, né?
Após um aumento agressivo, o que já acontece nos dias seguintes? Ó, já cai o consumo, aí vira uma bagunça o gráfico de consumo. Exato. Um outro exemplo aqui também, ó. 5 dias de confinamento, vem aí na casa de 1,5, 1,7, 1,8, chega no 7º, 8º dia, olha o tanto que aumenta aqui de uma só vez. Aumentou muito, dia seguinte, sobra. Aí vem, construindo o gráfico de consumo novamente. Chega ali no 17º, 18º dia, olha o tamanho do aumento. Então, isso aqui é erro de leitura, e se você impacta na curva de consumo, consequentemente, você já vai impactar no resultado zootécnico do confinamento, né? Não tem nem o que discutir. Olha Perfeito. essa outra situação aqui, ó. Esse gráfico também é bem bacana aqui, igual aquele episódio que você comenta da adaptação, né? De não aumentar de forma muito rápida. E Exato. muitas vezes a gente vê a turma postando aí que a boiada está consumindo 2,5% do peso vivo com 4 dias de confinamento e É isso achando que está aí. fazendo bonito. E é exatamente isso daqui, ó. Olha para você ver aqui, ó. 7 dias de confinamento e abatendo 3% do peso vivo. Isso aqui é uma situação totalmente contra o que a gente bate aí no dia a dia, né? Pois é. Então, você pegou aqui, ó, uma boiada aqui com 11 dias, ó, já comendo quase 3,5% do peso vivo. O que vai acontecer? Caiu o consumo e daqui para frente, olha o que vai acontecendo aí com a curva de consumo, ó, só vai abaixando. Pois é. Então, se você pegar um curral desse e comparar com um curral com a curva de consumo mais estável, com certeza isso vai estar interferindo diretamente no desempenho, eficiência e por aí vai, né? É. E tudo isso correlacionado diretamente com a leitura de coxo. Isso aqui é um Exato. erro grave que a gente observa no confinamento. Eu E falo. aonde que está esse erro aqui? Na tomada de decisão da leitura de coxo. Exato. Eu falo, viu, Fernando, que nesse gráfico específico que você está mostrando, né, pô, puxou muito durante a adaptação, depois, né, o animal comeu mais na adaptação do que ele comeu na dieta de terminação, né? Tem que ser o contrário, né? Ele tem que comer menos na adaptação e comer mais a dieta que faz ele ganhar mais peso, né? Assim, estamos querendo ser economicamente mais viável? Então tá. Então você tem que maximizar o consumo da dieta que tem mais energia, que permite que o animal ganhe mais Exatamente. peso, que é a dieta de terminação. Então, muitas vezes, na hora que o cara tem essa puxada muito alta, né, que eu falo sempre? Eu falo assim, ó, se a gente aprendeu alguma coisa de nutrição de ruminantes, desde que não haja limitação física, toda vez que você aumenta o FDN da dieta, vai aumentar o consumo. Então, quanto mais fibra, mais puxa consumo. E a dieta de adaptação, obviamente, tem mais fibra que a dieta de terminação. Então, o que eu falo aqui com esse gráfico, normalmente? Eu falo assim, cara, se os animais estão puxando o consumo para 3% do peso vivo, quer dizer que você poderia começar a sua adaptação com menos volumoso. Ah, mas eu tenho medo. Ué, mas se eles estão bem para puxar para 3%, você pode começar com menos volumoso. Faz eles comer mais, menos fibra, porque daí você vai dar uma quietada nessa puxada de consumo, vai subir mais devagar. Como é que você controla a subida da maneira mais inteligente? Começando com menos fibra. Obviamente que não vai começar com 10% de fibra, tem que fazer uma continha aí para você determinar isso, mas é, é a forma de inteligentemente você não ter que ficar restringindo os animais por quantidade durante a adaptação. Deixa eles comer uma dieta com menos fibra. Ah, mas eu tenho medo de acidose, tá? Então você tem que ajustar seu manejo, melhorar a qualidade da mistura, melhorar os seus horários de trato, né? Melhorar a rotina, leitura de coxo, para exatamente você poder dar uma dieta com menos fibra. Ou seja, começar com mais energia já, né? Durante a adaptação. Você joga isso para baixo e permite que, né, se traçar uma linha aí, ó, nunca mais os animais comeram 3%, mais de 3% do peso vivo, né? Pintou ali no dia Exatamente. 38, ali um dia que passou, depois nunca mais. Ou E seja, aí eu chamo a atenção até para nós técnicos do dia a dia aí, Danilo, aí é puxar a orelha para todo mundo, porque assim, e esse gráfico de consumo aqui, ó, aconteceu no confinamento que eu dou assistência. ok, E aí o que eu chamo a atenção? Relatório tem que ser uma coisa que a gente tem que olhar no dia a dia, pois é, porque muitas vezes você tem um confinamento com um sistema de gestão mais completo. A pessoa avalia eficiente de fabricação, eficiente de fornecimento, gráfico de consumo, tudo. Mas se o técnico não tiver a paciência de sentar pelo menos uma vez por semana e avaliar todos os relatórios, não está resolvendo nada. exato, E esse confinamento, a equipe técnica já teve treinamento de leitura, teve treinamento de manejo. Só que isso aqui a gente tem que estar olhando no dia a dia. Toda visita, ou se você tiver distância, pelo menos uma vez por semana, pega os relatórios de consumo, pega os relatórios, o gráfico de consumo, de fornecimento, de fabricação e checa. Porque não adianta nada você ter o sistema mais completo de gestão se você não está acompanhando no dia a dia. perfeito.
Perfeito. Eu não deixo a turma da leitura na adaptação, eu não deixo, eu coloco sempre um target em percentual do peso vivo naquele dia. Ah, limpou o coxo, leitura. Show de bola. Vai aumentar, vai aumentar. Só que você vai aumentar até esse ponto. Para exatamente não acontecer isso, para eu ir gradativamente subindo. Porque o que que é adaptação? Adaptação é o. Você tem que construir a curva, obviamente, uma curva viável para aquele lote, para aquela dieta, mas você vai matando a fome do animal, porque ele chega com fome na maioria das vezes, só que você não pode matar a fome dele, né, deixando ele comer, né, tudo que ele quiser, Vontade. à vontade, né? Então, comeu tudo, tá com fome ainda. Beleza, talvez ele vai ficar 4, 5, 6 dias com fome, né? No começo da adaptação, você vai aumentando o consumo devagarzinho até você achar o ponto ali que ele vai começar a matar a fome. Quando que é esse ponto que ele vai começar a comer à vontade? No mínimo 14 dias, que é o que a gente sempre fala, né? Período mínimo de adaptação é 14 dias. Se você inventou em fazer em menos de 14, a adaptação, e a adaptação eu falo assim, incluso a transição, né? Muita gente faz 11 dias e começa a fazer um blend, né? Até ficar só a dieta de terminação, né? Até entrar, o dia que entra 100% em todos os tratos a dieta de terminação, esse dia tem que ser no mínimo o 15º dia de coxo daquele lote. Assim, para você Perfeito. ter tranquilidade que aquele animal, assim, teve o tempo mínimo de adaptação necessário. E aí que eu costumo falar, né, Fernando, assim, pô, o manejo, a mistura não é muito boa, a turma da leitura não tá muito engajada ainda, tá meio no treinamento, cara. Meu alvo vai ser para 21 dias de adaptação, não vai ser mais para 14. Eu preciso me preservar também como nutricionista, né? Eu não vou lá chegar, meu, eu fiz experimento é meu, tá? É 14 dias. Não, você não tem condição ainda de fazer 14 dias. Você precisa melhorar o seu manejo para você ganhar esse prêmio de poder adaptar um animal em 14 dias, né? Se tem falha de manejo, você tem que aumentar o tempo de adaptação, né? Exatamente Com porque certeza. para dar mais tempo. Por que que a curva cai desse jeito? Porque certamente nesses picos de consumo entrou mais carboidrato fermentável no rumen que deveria para aquele momento. Papila pequena, animal que não está totalmente adaptado, pum, come quase 3,5 do peso vivo. Vai fermentar mais, vai fazer uma lesãozinha lá na parede do rumen naquele Com dia. certeza. No outro dia ele comeu um pouco mais de 3%, vai fazer outra lesãozinha. Ou seja, no começo do confinamento, isso não é evidente e nem significativo, pode nem ser significativo, mas lá no final, depois de 70 dias de coxo, fazendo uma lesãozinha todo dia, porque o animal fica se regulando o consumo, daqui a pouco vira uma lesãozona. E aí o animal começa realmente a regular o consumo, né? Fala assim, eu posso comer até aqui só, porque se eu comer mais que isso, vai cair o pH, né? O bicho sente como se fosse uma azia, né? Ali no. Né? E ele para de comer. Né? E a gente não É quer isso, né? aquele, A gente quer é consumo aquele, alto, né? é aquele ditado, né, Danilo? É querer ganhar tempo na adaptação é perder tempo no confinamento, né? Perder Esse foi um tempo no ditado confinamento, muito exato. válido que eu acho aí no dia a dia. Exato, perfeito. E assim, tem até uma apresentação aqui que eu coloquei, bem interessante aqui, da tomada de decisão Legal, na vamos hora lá. de fazer a leitura de coxo, que é, que é exatamente isso aí que você comentou, né? De ir fornecendo aleatório aí e sempre deixando o boi mandar mais do que você. E aí eu coloquei, fiz alguns recortes aqui, ó. O que que é interessante? Nesse primeiro quadro aqui, ó, o que que a gente observa aqui, ó? Nota zero, coxo limpo, certo? Aí coxo limpo novamente, -1 ele já deu um aumento mais agressivo, um aumento maior. Depois ele deu um aumento maior novamente. Depois ele já deu um aumento menor, ou seja, ele vem aumentando aí nos últimos 5 dias. Tá, Aí ele vem e me dá uma nota -2, ou seja, um aumento grande. O que que ok. acontece no dia seguinte? Ó, nota alta. Aqui já teve sobra de dieta e aqui também. Agora vamos mais para frente um pouco. Ó. Ele vem aumentando E aqui, aí ó, você nota tirou. zero, Quando dá uma nota 2 e 3 você tira. retirada, Ou, exatamente. ou, Quanto ou, maior ou a você nota, maior a sobra, né? ou você dá uma chance, por exemplo, o cara deu nota 2 você dá uma chance mais um dia. Ou já tira direto. Aí vai naquela questão do manejo que eu te falei. Se for uma turma mais treinada, aqui ele mantém a dieta no coxo, dá para tentar fazer os animais consumir essa sobra. Agora, se for um confinamento que eu não tenho confiança no manejo, aqui eu já mando retirar a sobra de Vai dieta. tirar, ok. Opa, saiu aqui a apresentação, né? Não, tranquilo, pode voltar. Acho que você deve ter voltado no início aí. Aí.
Boa. E aqui mais para frente a mesma coisa, ó. A boiada vem limpando, nota zero, aumento 2,5%, aumentei 2,5%, aumentei 2,5%. Aqui já teve uma nota 1. A nota 1 é pouquinha sobra, ou seja, não precisou nem aumentar e nem diminuir. Então, se teve uma pequena sobra, no dia seguinte, olha o que ele já fez aqui, ó, deu um aumento maior. Ou seja, ele não olhou o histórico de leitura desse curral. Porque se ontem teve uma pequena sobra, como que hoje ele vai dar um aumento grande? Aqui caberia, no máximo, nesse dia 15, um aumento pequeno, um aumento de 2,5. Como ele deu um aumento maior, o que aconteceu no dia 16? Já deu a nota 2, já teve uma sobra de dieta. Em teoria, você Então, daria uma nota entra naquele zero aí. quatro pilar, né? Se olhar o Exato. histórico de leitura de custo, te ajuda muito na tomada de decisão de qual nota você vai aplicar. Exato. No 15 de março, aí, então, você daria uma nota zero, ao invés de dar uma nota menos um, né? Você daria um zero. Exatamente. Por que uma nota zero? Porque a nota zero eu vou aumentar só 2,5%. Na nota menos um eu vou aumentar 5%. E como que eu sei se eu vou aumentar 2,5% ou 5%? Porque eu olho no dia anterior, os animais, bem dizer, comeu 100% que foi fornecido, nem sobrou e nem faltou. Se não faltou, por que que eu vou ter um aumento grande hoje? Hoje eu posso dar um aumento menor. E aí ele deu um aumento grande, o que que aconteceu no dia 16? Já teve sobra. Joia. Perfeito, Fernando, perfeito. Joia, acho que está muito claro. Já que a gente está falando aí do período de adaptação, né? Você faz algum ajuste na leitura de coxo durante a adaptação? Tudo que a gente está falando aqui tá claríssimo para o período de terminação, mas na adaptação, por causa dessa subida, a maior parte do tempo, coxo limpo, tá? Você faz alguma adaptação nessa metodologia que você usa? As notas que são utilizadas, Danilo, são a mesma. O que muda é a tomada de decisão de qual nota utilizar. Então, por exemplo, eu sempre gosto de estar monitorando o consumo atual com dias de adaptação. Eu sempre, uma regrinha até básica, eu gosto de passar para a turma. Por exemplo, se você starta ali o confinamento ali com aproximadamente pelo menos 1% do peso vivo, e você tem um período ali de 15 dias de adaptação, para cada um dia você considera 0,1. Então, vamos imaginar ali a boiada com 10 dias de confinamento. Beleza. Ela consumindo, iniciando com 1% e mais 0,1 por dia. Então, com 10 dias, ela vai estar ali mais ou menos com 2. Então, evitar chegar em 10 dias, está com 2,8. Senão, você subiu muito na fase inicial da adaptação. E Perfeito. qual nota utilizar no período de adaptação? Essa nota te permite dar um aumento um pouco maior quando a boiada já está com consumo estável. Sempre observando também o consumo atual. Eu não vou pegar, por exemplo, uma boiada com 5 dias de adaptação e dar um aumento de 10% durante 5 dias consecutivos. Eu vou estourar o consumo dela muito rápido, né? Exato. A Exato. boiada vai consumir, mas no momento ela vai travar. Então, assim, as notas utilizadas são a mesma. Agora, a tomada de decisão de qual nota utilizar, você tem que tomar mais cuidado. Perfeito, perfeito. O ponto de partida também é muito importante, né, Fernando? Eu costumo falar isso. O confinamento, por exemplo, que está na mão e que está adotando já a estratégia de começar com menos fibra, adaptação, eu tenho confinamento que começa com 1,7, primeiro dia. Tem confinamento que começa com 1,5. Mas esse que faz 1,7 hoje começava com 1,2 antes, Perfeito. né? E Então, lembrando, assim, professor, só uma observação também é o seguinte: a maioria dos confinamentos virou até uma regra começar com 1,5, né? é, E aí o que que eu falo? Ó, dá start no confinamento, você pode começar até com 0,5, não tem problema. Boiada pegou a dieta, no segundo dia, terceiro dia você já vai para 1,5. E ali você segue nota de coxo. Porque muitas vezes você começa o confinamento com 1,5 e ela fica 2, 3 dias patinando no consumo. patinando, exato. Aí o cuidado que a pessoa tem que ter é o seguinte: você começou o confinamento com 0,5, ok. Segundo dia você já sentiu que a boiada está firme no coxo, pegou o coxo. Você já passa para 1,5, porque se você for dando nota de aumento, por exemplo, se você for aumentar 10% em cima de 0,5, Aí você não vai vai. gastar aí uma semana Exato. para ela chegar em 1,5. Aí você está patinando muito, entendeu? E Ah, também é bom senso, né? Então exato, você viu que ela comeu, já parte para 1,5 e dali para frente você segue nota. Então exato. você consegue construir a curva de consumo dela sem ser muito agressivo e com o pé no chão. Perfeito. O que eu tento sempre melhorar o manejo, óbvio que é sempre o nosso objetivo, né? Melhorar o manejo nutricional, para eu começar mais alto possível na adaptação. O menos fibra para aquele caso e o mais alto possível. 1,5, 1,6, 1,7 vai variar, dependendo da dieta e do confinamento. Por que isso? Porque se o meu alvo, que seja aí
2,5 na saída, na entrada da terminação, né? 2,6 do peso vivo, que seja esse o alvo, o meu incremento diário, se eu sair com consumo mais alto, vai ser menor. Ou seja, eu consigo Uhum. construir uma curva bem mais suave, né? Eu saio lá do 1,6, 1,7 e vai mais suave, né? O meu incremento, o meu teto diário de ajuste, que é isso que eu costumo falar para o cara que está lá no confinamento, ó, o teto diário é esse aqui, ó. Quando você dá nota zero, esse é seu teto na adaptação. Depois na terminação, aí beleza, aí aquela é a mesma nota, só que, né, tem outro significado, né? Para exatamente a gente Exatamente. construir uma curva, né? Segurar um pouco até, falar, mas você segura o consumo na adaptação? Eu falei, eu seguro. Se precisar segurar, eu seguro, para exatamente eu soltar o consumo na terminação, que é onde importa, né? A adaptação representa menos de 20% do tempo total de coxo, né? Ou deveria representar, né? Menos de 20% do total de coxo, ou seja, você tem a maior parte do tempo para você, né, fazer o bicho comer a Perfeito. adaptação, né? E uma coisa é segurar o consumo, a boiada comendo 1,82, né, Daniel? Outra coisa é segurar o consumo, a boiada comendo 1. Isso aí é um tiro no pé, né? Não, E a exato, gente vê muito isso. A boiada, Fernanda, eu comecei com 1,5, ela não comeu, eu reduzi para 1. Beleza. Amanhã ela já limpou, então você já volta para 1, 1,6, 1,7 e já vai subindo. Porque se exato, você for aplicando nota, principalmente quando a nota é em porcentagem, e você aplicar um aumento de 10% em cima de 0%, você não vai sair do lugar. exato, Então, esse cuidado você tem que ter também. Você está aplicando uma nota, mas qual que é o consumo atual? Se o consumo atual dela for muito baixo, quantos dias você vai demorar para chegar no seu consumo alvo, né? Então, tem que ter esse cuidado aí também. exato. E aí, viu, Fernando, tem um trabalho antigo do Dr. Gallen lá na Texas Tech, da década de 90 tal. Não é bem um trabalho de leitura de coxo, mas é um trabalho de flutuação de consumo, que fala o seguinte, né? Ele pegou dados de confinamento comercial, né? Comparou baias que flutuavam muito o consumo e baia que flutuavam menos, ou seja, né, a gente vamos encarar assim, né? Baia que flutua muito o consumo quer dizer que tem uma má leitura, né? A turma errou na leitura, igual você mostrou os gráficos aí das curvas, né? Sobe, desce e tal, e outra que tem um consumo mais constante. O curioso desse trabalho é que assim, o consumo de matéria seca dos lotes de alta e baixa flutuação foi igual, igualzinho o consumo. Só que o ganho de peso foi 100 gramas a mais de quem tinha o consumo mais controlado. Ou seja, se eu não estou errado no dado, é uma coisa assim, 1,650 contra 1,550. Ou seja, só de controlar o consumo, a adaptação sobe bonitinho, tal, pá, e vai embora retinho, 100 gramas a mais. Mesma dieta, só uma flutuação de consumo menor, né? Exatamente que é conter flutuação é você ter uma expectativa de consumo para aquele dia. Como eu falo, o cara tem que ter a curva que ele está planejando para aquele confinamento na cabeça, para ele saber se ele está dentro ou não do esperado, né? De acordo com a dieta, estrutura, animais, né? Então, então acho que isso é muito bacana de deixar na cabeça e mostrar também que uma leitura bem feita para você controlar essa subida de curva tem resultado de desempenho, né? Como você já mesmo disse aqui, né? Tem resultado de desempenho. Você vai melhorar aí 5 a 8% o desempenho, que muitas vezes, se você tiver considerando o peso, né, como ponto de abate, você vai encurtar o tempo de coxo, né? Ó, meus animais, quando atingiram o tanto de Perfeito. peso, vai para abate, sem encurta o tempo de coxo, né? Muitas vezes a gente vê em palestra aí que o boi gosta de comer a mesma coisa todos os dias, né, Danilo? Você É, ser eficiente na fabricação. E aí, exato. pegando um gancho do que você falou, você tem que ser eficiente não só na fabricação, mas no fornecimento também. Perfeito. Começa aleatório de todo jeito e o gráfico de consumo vai ficar uma montanha russa. Isso aí vai interferir diretamente no desempenho. Perfeito. E uma coisa, né, Fernando, só para adicionar no cara quando você fala do comportamento animal, né? O cara que vai fazer a leitura de coxa, ele tem que ver o perfil de sobra também, né? Num dia sobra mais volumoso, no outro dia sobra mais concentrado. Ou seja, ele tem que ter na cabeça dele a foto, né, da dieta que ele forneceu antes do boi colocar a boca ali. Quem que é aquela dieta ali, visualmente? Na sobra, tem que ter uma coisa parecida com o que ele forneceu para você começar a perceber se o animal está selecionando ou não, porque de repente sobra só aquele concentradinho fininho no fundo do coxo, você vê que tem milho moído ali, ou seja, ele está comendo menos energia por quilo de matéria seca, está sobrando milho, está comendo todo volumoso, está conseguindo separar a comida e está sobrando milho. Ou o contrário, né? Ah, está comendo milho, está sobrando volumoso, né? Ou seja, a mistura não está boa ou algo está acontecendo ali, se alterna ainda volumoso e concentrado, é pior ainda, por quê? Porque o dia que ele se sente bem, ele deixa o volumoso, o dia que ele se sente mal, porque o pH baixou, ele deixa o concentrado. Quem faz a leitura também tem que considerar isso, né? Tem que olhar esse, Perfeito. esse perfil de sobra, né?
E aí você olha isso não só no momento, mas aí é aquela história, Danilo, a leitura ela começa um dia antes, né? E eu até Perfeito. costumo brincar aí com a turma no confinamento que qualidade de mistura, muitas vezes assim, você observa ela até no visual. Existe N metodologia para você avaliar a qualidade de mistura, mas eu costumo até brincar, o jeito mais sertanejo de você avaliar uma qualidade de mistura, na hora que o vagão vai passar ali, você pega ali um monte de dieta ali, acompanha o vagão, chegou no final da linha, você pega aquele monte ali do início da linha, põe no chão, pega mais uma amostragem no final e coloca uma do lado da outra. É incrível o quanto que você pega erro de qualidade de mistura com uma amostragem tão simples. No visual, a dieta que forneceu no início e no final da linha, você já pega a diferença em qualidade de mistura. Ainda mais se você fizer uma análise, fizer uma metodologia mais precisa, né? Mas Passar só na no Penn visual você já State, consegue né? identificar. Exato, exato. Sem passar na Penn State, nem sem separar a partícula, muitas vezes você já Só no vê. olho. Exato, É exato. lógico que as outras metodologias é para você pegar um ajuste mais fino, né, da qualidade de mistura, mas muitas vezes você pega erro de fabricação e qualidade de mistura ineficiente só no visual. Perfeito, perfeito. Muito bom, Fernando, muito bom. Acho que a gente, né, abordou bastante coisa aqui, né? Parece que faz pouco tempo que a gente está conversando, mas, né, já passamos aí uma hora, acho, aqui de bate-papo. Agradeço muito pela sua presença aqui hoje. Bate-papo como de praxe, que eu costumo dizer no canal de Ruminologia, altamente técnico. E com isso, eu sempre pergunto aqui no final, né, como que as pessoas que estão escutando ou assistindo a gente fazem para encontrar o Fernando Carvalho na internet, ou mesmo para quem quiser te contactar para, né, ter os seus serviços, né, para treinar a turma aí, que as pessoas fazem. Eu vou parar o seu compartilhamento aqui, tá, Fernando? Porque aí quando você falar aqui, você mesmo pode parar aí se você quiser. Aí, aí, boa. Professor, mais Eu uma vou vez eu colocar aqui, quero ó. agradecer aí o seu convite, pela participação aí no seu canal e vou deixar aí no rodapé o meu contato, né? O e-mail e o telefone. Pode falar que eu Meu coloco aqui, telefone, né? como é que é, Danilo? Pode falar que eu coloco aqui na descrição, Ah, vai tá. aqui embaixo do vídeo. Meu contato é 62981558800, contato para telefone, e vou deixar no rodapé aí também o e-mail. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento, quiser trocar ideia, quiser discutir alguma coisa ou contratar o nosso serviço também, estou à disposição aí para Be- qualquer informação ou qualquer dúvida. Beleza. Fantástico, Fernando. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal de Ruminologia, em mais um episódio da série de case de sucesso. E sucesso para você. Que você continue aí na sua jornada brilhante que você tem construído. E eu te agradeço o convite mais uma vez e no que precisar, estou à disposição aí, professor, para você e para todo mundo aí que atua aí no meio da ruminologia. Valeu. Um Abração, abraço. Fernando. Até mais.